Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Se você se interessou por essa leitura, provavelmente é porque você está numa M e quer mudar a sua vida. Na verdade, não é o e-book que transformará a sua vida, mas colocar em prática o que você vai ler. Se você está numa M, eu quero que agora você se imagine num balde gigante cheio de M. Sinta o odor. Olhe por todo lado e veja os detalhes. É nojento, não é? Mas se você já está acostumado, acostumada e faz parte da sua zona de conforto, porém você fez esse movimento de adquirir esse book, é porque mais que nunca você quer mudança. Então, se for da sua vontade, não perca o foco. Elimine as distrações por 5 dias que eu garanto para você que a M será transformada em um poderoso adubo e você sentirá um aroma agradável até o final desse processo. Assim, sugiro você separar um caderno para escrever o que estiver pensando, sentindo e o que fará em seu dia a dia conforme for lendo. Afinal, novos resultados serão alcançados a partir de novas atitudes. Faça a leitura em 5 dias e, de preferência, 5 dias seguidos, sendo que em cada dia haverá um exercício relacionado com o que você leu. Leitura mais prática é igual a novo ambiente e, consequentemente, novos resultados. Bora? Vou me apresentar. Eu sou alguém que teve vários motivos para dar errado na vida, ou seja, muito improvável. Porém, se estou aqui é porque fiz diferente. Sou filha de Olira e Célio, irmã do André e Júnior, esposa do Elias e mãe das princesas Gabriela e Rebeca, uma mulher que acredita em um Deus de milagres. Todavia, descobriu recentemente que também precisa fazer a sua parte, além de crer em Deus, para alcançar a cura, bem como novos resultados. Conforme sugeri anteriormente, agora é a sua vez. Assim, bora escrever em seu caderno. Não precisa pensar muito, não precisa escrever bonito. Inclusive, aproveite para destravar nessa área também no que diz respeito a escrever e expor o que pensa e sente. Não subestime as atividades, pois elas são poderosas e, de acordo com o que mencionei, é a parte prática. Quem eu penso que sou? Hora do caderno. Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Primeiro dia, quando surgiram os muros. Pois bem, ao longo da nossa vida, passamos por altos e baixos, picos e vales, e assim surgem também os muros, ou seja, as barreiras que refletem nossos comportamentos através de atitudes e palavras, até que temos o conhecimento para rompê-las. Yes! Você quer romper essas barreiras, ou seja, deixar para trás o que te impede de ser feliz a cada dia mais e mais? A princípio, gostaria de levar você à seguinte reflexão. Você já se sentiu rejeitado ou rejeitada em algum momento de sua vida? E eu? Fui rejeitada ou não? Por algum tempo eu tive essa dúvida com relação aos meus próprios pais e depois, anos mais tarde, voltei a sentir isso. Inclusive, a seguir, vou compartilhar algumas situações de rejeição em minha vida. Situação 1. Com relação aos meus pais, foi quando eu fiquei sabendo que minha mãe engravidou de mim quando ainda estava noiva e isso, alguns anos atrás, era considerado um escândalo para algumas famílias. Assim, ao me deparar com esse fato, pensei, fui desejada ou não? Qual foi a expectativa dos meus pais, dos meus avós, tios, etc. Confesso que fiquei confusa e triste por algum tempo em função disso. Situação 2. Após, lembrei-me de que quando eu era criança, eu devia ter uns 7 anos, e fui contar para meu pai que estava gostando de um menino. Meu pai imediatamente disse, vai falar isso com a sua mãe, pois meninas conversam com as mães e meninos com os pais. Pois bem, eu fui sem entender, nem perguntar nada, não tendo noção de que naquele dia havia sido construído um grande muro entre nós dois. Detalhe, meu avô paterno foi militar, ou seja, meu pai apenas estava repetindo algo que havia aprendido em sua criação. Ei, quantos comportamentos você vem repetindo até de forma inconsciente no famoso piloto automático achando que está certo, certa? Pois é, ainda falando sobre o dia do compartilhar com meu pai, certamente o sentimento, mesmo que inconsciente, foi o de rejeição e raiva. Você consegue imaginar a cena? Você alguma vez foi abrir o seu coração para o seu pai ou para sua mãe e essa pessoa ignorou você ou te transferiu para outra pessoa? Como você se sentiu? Situação 3.
Não bastassem esses 2 momentos em minha vida, já na minha adolescência, certa vez, meu namorado me deixou em casa, como de costume, e o meu sexto sentido acendeu uma luz. Resolvi ir até a casa dele e é isso mesmo que você está pensando. Cheguei lá, ouvi uma conversa suspeita, bati na porta, ele atendeu e eu o empurrei e confirmei que ele não estava só. Você já passou por isso ou algo parecido? Você já foi traído? Já foi traída? Com a traição, nós nos sentimos rejeitados, porém, algumas vezes, não externamos, não colocamos para fora, não conversamos a respeito, não identificamos na real o que está acontecendo com o nosso eu. E então, a vida segue e você está com mais uma ferida na alma, não resolvida. Situação 4. Logo após completar 1 ano, a minha filha, Rebeca, já vinha mamando cada vez menos no peito até que, certo dia, eu havia saído para trabalhar e à tardezinha, quando retornei para casa, meu peito doía muito, então decidi oferecer. A Gabriela, minha outra filha, inclusive, falou que não ia dar certo. Acabei insistindo e, ai, 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 a Rebeca mordeu meu seio que chegou a sangrar. Como me senti rejeitada. E não foi muito diferente com a Gabriela quando tinha completado 1 ano. Geralmente, as mães sofrem para desmamar e para mim não foi diferente. Ainda existem algumas pessoas que foram rejeitadas pela mãe, ou pelo pai, ou pelo chefe, etc. Enfim, foram momentos difíceis e de alguns questionamentos, pois eu ainda não tinha clareza de quem eu era. Agora fala sério. Como se sentir amada se me sentir rejeitada inúmeras vezes? E você? Por quantas vezes se sentiu rejeitada, rejeitado? Sugiro escrever em seu caderno. É dia de faxina, hora do caderno. Escreva tudo o que você está lembrando e sentindo nesse exato momento. É hora da faxina e sempre que necessário, faça isso. Escreva sobre as lembranças e os sentimentos ruins. Coloque para fora e não deixe isso como entulho, impedindo você de deixar fluir o rio. Fluir o rio? Que rio, Angélica? Depois eu falarei sobre o rio. Somente tire os entulhos da rejeição, escrevendo. Chore se sentir vontade, pois deixe doer pela última vez, não retendo nada para si, absolutamente nada. Depois de escrever, permita-se sentir leve e feliz. Sinta que deixou ir embora todos os sentimentos ruins que você lembrou com o que você leu. Que você entenda e aceite que o que você viveu era para ter sido daquela forma e que as pessoas envolvidas entregaram o melhor delas. Que isso é passado e passou. Fale em voz alta. Passou. Tudo o que lembrei e escrevi faz parte do meu passado. Passado. E eu estou no presente, vivendo o hoje. Eu me amo. Eu sou amada. Eu sou amado. Eu me sinto muito amada. Eu me sinto muito amado. E não aceito viver me sentindo diferente disso. Você decidiu desapegar-se e perdoar. E se perdoar. Respire fundo por no mínimo 3 vezes e vá fazer algo que você goste e somente no dia seguinte prossiga com a leitura. Respeite o processo, lembrando que todo processo possui etapas e a próxima etapa será amanhã. Declare: eu fui improvável, hoje sou imparável. Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Segundo dia, a desconstrução, continuando o processo. Como você está hoje? Fez o que lhe sugeri? Escreveu? Sentiu-se leve por retirar alguns entulhos? Respirou fundo e foi fazer algo que você gosta? É muito importante. Lembre-se de respeitar o tempo para viver o processo num mundo tão acelerado e imediatista. Algumas vezes é necessário desconstruir para construir. Você estava alguém antes da leitura desse book e agora já está outra pessoa. Se não sentiu e viveu isso, que tal parar a leitura aqui e voltar ao início para se conectar verdadeiramente com essa leitura e desfrutar de uma nova estação em sua vida? E se a resposta foi sim, ou seja, você percebe que está fazendo sentido essa leitura, então prossigamos. Você se sente amada, amado? Você já se permitiu pensar o quanto você é amada, amado antes mesmo de você existir?
Independente do que você viveu até hoje, você foi e é e será amada ou amado. Na maioria das vezes, quando uma mulher engravida, é porque ela quer? Por incrível que pareça, eu pensava que sim, porém a resposta é não. Infelizmente, conforme pesquisa divulgada em 1º de abril de 2022 pelo Fundo de População da ONU, o NFPA, metade das gravidezes no mundo são indesejadas, pois quase metade de todas as gestações, 48%, são involuntárias e as causas são diversas. Sendo assim, o que será das próximas gerações rejeitadas? Calma. A boa notícia, porém, é que se Deus permitiu você vir a este mundo, saiba que você não é um acidente. Em Isaías, capítulo 44, 2 diz: Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Preste muita atenção. Não faça outra coisa agora a não ser ler o que segue, pois tenho certeza que vai valer a pena. Concentre-se. Se conecte no aqui e agora e receba essa porção do rio. Respire Pode fundo. Parecer muito bobo o que você vai ler, mas quero te convidar para fazer uma viagem comigo, usando a sua imaginação, o máximo de detalhes, ok? Preparado? Preparada? Respire fundo. Sugiro respirar fundo. Puxe o ar com o nariz e solte o ar pela boca, para oxigenar o seu cérebro e desacelerar os seus pensamentos, conectando você a essa leitura. Vamos lá. Entenda e aceite que um espermatozoide venceu outros milhões, percorreu uma das trompas de sua mãe, poderia ter ficado no meio do caminho, e fecundou um óvulo, que por sua vez poderia não estar preparado para receber esse espermatozoide. Passado pela primeira fase, teve outros aproximadamente 9 meses. Toda a sua formação, órgão a órgão, e de novo, mesmo que você tenha alguma situação não normal, você está aqui. Ah, e chegou o grande dia. O parto pode ter tido complicações ou não, e mais uma vez você venceu. Portanto, foi muito amor, é muito amor. Talvez muitas pessoas o aguardavam, talvez não. Porém, é certo que muitas pessoas o esperavam até hoje, e disso não tenho dúvidas. Muitas pessoas aguardam você abrir a sua boca tão logo você esteja curada ou curado e seja instrumento de cura na vida delas. Uou! Você já havia pensado nisso? Você pode até ter sido rejeitado ou rejeitada pelo pai ou pela mãe, ou pelos avós, namorado, namorada, marido, esposa, filho, chefe ou qualquer outra pessoa. Mas saiba que você não foi rejeitado ou rejeitada pelo seu Criador, por aquele que lhe deu fôlego de vida. Ei, você não foi rejeitado, você não foi rejeitada por ele. Muito pelo contrário, Deus sorriu quando você nasceu. Hora da prática. Declare para você mesmo: eu não fui rejeitada. Eu não fui rejeitado. Eu sou amada. Eu sou amado. Eu me sinto muito amada. Eu me sinto muito amado. Eu decido viver como uma pessoa muito amada. Eu não aceito viver diferente, não há nenhuma outra condição que me impeça de viver essa realidade. Afinal, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. O meu Criador é amor, portanto, eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu decido desapegar de todos os sentimentos ruins que carrego até hoje. Depois de escrever, eu decido deixar para trás a leve e feliz, a mágua, sinta o ódio, ir embora rancor, todos os sentimentos o ressentimento, que você lembrou com o que você leu, a revolta. Que você entenda e aceite que o que você viveu era para ter sido daquela forma, pois e que as pessoas envolvidas entregaram o melhor palavras muda todo o trajeto de uma vida. Passou. Acredite, fale em voz alta. Passou. Dessa vez, tudo que lembrei e escrevi faz parte do meu passado. Profetizo palavras de bênção sobre a minha vida. Presente, ou seja, vivendo palavras hoje. Positivas que te abençoam. Eu me amo. E eu sou amada. Você já toma posse e se tornarão realidade em sua vida. Amada. Inclusive, características que você quer para si mesmo viver, como por exemplo, eu sou forte, eu sou disciplinada, eu sou organizada, eu sou focada, eu sou constante.
agora é a hora do caderno. Logo depois, continue declarando: eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu alinho o meu coração ao coração do meu Criador. Dou um novo significado a tudo o que eu vivi, reconhecendo que faz parte da minha história e isso me faz forte. E isso me faz uma pessoa vencedora e que estou superando as barreiras que até hoje, então, estavam diante de mim. É chegada uma nova estação e eu vou para um próximo nível. Eu acesso a minha verdadeira essência. Continuo meu processo de restauração e ativação da minha identidade. Depois de declarar, escrever e profetizar, permita-se sentir leve e feliz. Respire fundo por no mínimo 3 vezes e vá fazer algo que você goste. E somente no dia seguinte prossiga com a leitura. Respeite o processo. Até amanhã. Declare: eu fui improvável, hoje sou imparável. Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Terceiro dia. As ferramentas para restauração e ativação. Consegue perceber o processo acontecendo? Quem você pensava que era no início da leitura desse book? A retirada dos entulhos é preciso fazer esse exercício periodicamente. Inclusive, entendemos o porquê disso em minhas mentorias. E a declaração de palavras de bênçãos para si mesma, a si mesmo. Gostaria de convidar você para conhecer mais algumas ferramentas que utilizei e utilizo até hoje em meu processo de ativação da minha identidade e me levou à cura da fibromialgia. Conhece alguém que sofre com fibromialgia? Ou já teve tendinite, bursite, gastrite, pedras nos rins, ansiedade, depressão, pensamento suicida? Pois bem, eu já superei tudo isso e hoje eu vivo livre e curada. Curada! Veremos mais algumas ferramentas. Primeiro, o autoconhecimento através de algumas imersões. Segundo, o processo de coaching que fez com que virasse uma chave poderosa em minha mente, a autorresponsabilidade. Um pouquinho sobre as imersões. Elas trouxeram inúmeros conhecimentos, aprendizados e aplicações em minha vida que resultaram, inclusive, na cura de uma doença autoimune que, de acordo com a medicina, é incurável, a fibromialgia que mencionei anteriormente. Portanto, cuidado com os diagnósticos que se tornaram verdade absoluta. Cuidado! Eu não sei se você já recebeu ou conhece alguém que recebeu algum diagnóstico do tipo: você é diabético, hipertenso, depressivo, ansioso, que é diferente de você estar diabético, hipertenso, depressivo, ansioso, e se trata de uma situação, circunstância, ou seja, algo que pode ser superado. Contudo, você quer pagar o preço pelo estado atual? Como você está hoje, considerando todas as áreas da sua vida? Ou prefere pagar o preço pelo estado desejado? Como e onde você quer chegar? Seus sonhos? Prefere continuar com o medicamento e esse ser paliativo, aliviar momentaneamente a dor, ou fazer o que precisa ser feito, mesmo que venha a doer pela última vez? Já o processo de coaching individual e em grupo me proporcionaram expandir o meu cérebro e uma vez que o seu cérebro expande, ele nunca mais voltará a ser como antes. Além de perceber o quanto eu era religiosa e essa religiosidade me aprisionava, portanto me limitava, pois eu transferia a minha responsabilidade para Deus. Isso mesmo. Com todo respeito e amor, mas muitas pessoas ainda mencionam versículos para justificar a sua falta de planejamento, a sua irresponsabilidade, a sua desobediência, o seu estado de procrastinação, até porque está na moda dizer que você é um procrastinador e estar mimizento para sentir-se pertencente a algum grupo, não é mesmo? Enfim, conhecimento mais atitude, digo, posicionar-se com novas atitudes na direção certa, trazem novos aprendizados e resultados. Faz parte testar e não espere estar pronto, estar pronta para dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo independente do que os outros irão pensar. Aqui jaz algo impregnado na sociedade. O que os outros irão pensar? Dane-se que os outros irão pensar. Você se propõe a fazer algo e isso não prejudica ninguém, mas ao contrário, edifica a sua vida. OQJF. O que Jesus faria? E de outras pessoas, então, por que não fazer? Passei a pensar assim depois de conhecer outra ferramenta incrível que se chama
o Blindar a Mente. O conteúdo das imersões, do coaching, do Blindar a Mente, entre outros, compartilho em minha mentoria M3, Mulher Melhor ao Máximo, e na mentoria de Improvável a Imparável. Além de tudo isso, trarei mais uma ferramenta que vale ouro. É apenas uma referência, pois, a meu ver, não tem ouro que pague a restauração de um relacionamento, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. No outro dia, ao fazer nossa filha dormir e sentindo o perfume dela, pensei: que amor é esse? Ah, como eu a amo! O quão importante é ela se sentir amada. E você foi uma criança que se sentia amada? Imagina o quanto fica difícil para uma criança e até mesmo um adulto entender, aceitar e sentir o amor de Deus, que é alguém que ela não vê, principalmente se ela não se sente amada por seus pais. Daí a importância dos pais a amarem e demonstrarem esse amor de diversas maneiras, pois ainda não sabem como encher o seu tanque. Tanque? Sim, pois conforme Gary Chapman, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, todos nós temos um tanque, que assim como um carro precisa de um combustível. Esse combustível pode ser toque físico, palavras de afirmação ou elogios, presentes, atos de serviço ou tempo de qualidade. Seus pais e outras pessoas responsáveis por você quando criança enchiam seu tanque? E hoje, qual é o seu combustível? Ou seja, com qual opção abaixo você se sente mais feliz e amado? Um abraço demorado, um afago em seus cabelos, cafuné, um carinho, um cheiro, isso é toque físico. Prefere ouvir ou ler no WhatsApp eu te amo ou como você está linda, lindo hoje, vai dar tudo certo. Isso é palavras e elogios. Receber um mimo presente, independente do tamanho ou valor. Presente. Ser ajudado ou ajudada em casa com uma louça lavada, um banheiro limpinho, um café na cama. Atos de serviço. Ou passar aquele tempo gostoso tomando um chimarrão, um suco, chá, assistindo uma série ou filme, jogando conversa fora. Isso é tempo de qualidade. Essa é uma ferramenta poderosa no autoconhecimento e em nossos relacionamentos também. Conhecer o combustível, a linguagem do amor ou linguagem de valorização que enche o tanque emocional de si mesmo e das pessoas com quem nos relacionamos, evita muitos conflitos e faz a vida mais leve e feliz. De novo, pare tudo o que você está fazendo e concentre-se no que acabei de lhe entregar. Refaça a leitura com o objetivo de identificar a sua linguagem de amor, bem como das principais pessoas que você ama. Conforme mencionei anteriormente, essa ferramenta salva relacionamentos. Invista nessa leitura e experimente praticar. Recomendo, inclusive, a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. É hora de escrever. Meu combustível e das principais pessoas em minha vida. É hora do caderno. Depois de identificar e escrever sobre o assunto, é hora de respirar fundo, pelo menos 3 vezes. Comemore mais um nível alcançado. Sinta-se leve e feliz. Vá fazer algo que você gosta e voltar à leitura somente amanhã. Declare: eu fui improvável. Hoje sou imparável. Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Quarto dia: a restauração e ativação da identidade. Identidade versus cura. Identidade? Afinal, a que estou me referindo? É o meu RG? Vai muito, muito além disso. Eu sou, eu sou, eu sou. A-G-A-A-A. Na hora certa, você saberá o que quer dizer isso. Para os homens, O-G-A-A-A. Desperta, acorda, levanta, caminha, faz acontecer. Você já parou para pensar que poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo? Que poderia ser índio, japonês, chinês, mais alto, mais alta, mais baixo, mais baixa, mais fofo, mais fofa, ou menos fofo, menos fofa? Que poderia ter nascido em casa, no carro ou no hospital, numa capital ou no interior, no norte ou no sul do país? No inverno ou no verão, de dia ou de noite, num dia chuvoso ou de sol, com 9 meses ou menos, apressadinha, apressadinho, sozinho, sozinha, ou acompanhado de um ou mais irmãos, de parto normal ou cesariana? É incrível pensar, então, que antes mesmo de você nascer, ele, o seu Criador, já sabia o dia e todos os demais detalhes, inclusive os detalhes com relação à sua família. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz:
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Que loucura, que viagem. É muito louco pensar em tudo isso. Você já havia pensado em tudo isso? Afinal, ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Porém, é claro, nós temos o livre-arbítrio e podemos todas as coisas, mas devemos? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Pois bem, eu nasci no dia 20 de setembro de 1976, às 20 horas aproximadamente, na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. Morei por pouco tempo em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e atualmente estou no Rio Grande do Sul novamente. Eu tinha vários fatores para dar errado, inclusive já compartilhei alguns anteriormente, ressaltando que a filha precisa da validação do pai. Isso é muito importante na construção de sua identidade e quando ela não tem isso, as consequências vêm. Essa validação acontece quando o pai anda junto, elogia, instrui, é companheiro, é amigo da filha. Eu fui buscar essa validação muito cedo fora de casa. Comecei a me relacionar com rapazes e não bastasse isso, eu queria me vingar, desejo inconsciente. Dessa maneira, tive uma adolescência muito promíscua e recentemente percebi que fiz muita coisa buscando descontar a raiva que eu sentia do meu pai em outras pessoas. É impressionante pensar que com muitas percepções eu fui sendo curada, liberta e o quanto então estou viciada, no bom sentido, em trazer à tona os entulhos, episódios de injustiça, dor, tristeza, para cada vez mais acessar a cura e chegar mais e mais perto da minha essência. Como se faz isso, Angélica? Você está conseguindo me entender? Quando você exercitar o seu eu para buscar a cura, não aceitando aquilo que lhe sabota, que lhe afasta daquilo que você realmente nasceu para ser, já é tremendo, é maravilhoso. E é nesse sentido que quero abençoar muito a sua vida e por isso estou aqui escrevendo para você. Todavia, voltando a falar de mim, posso dizer que outra ferramenta sensacional e extremamente transformadora em minha vida foi e é o perdão. Querer e decidir me perdoar foi curativo demais da conta, pois ao mesmo tempo que me lembro quantas vezes me sentia vazia com a vida que eu levava e machucava a mim mesma e as outras pessoas, sentir-se culpada é muito pesado, ou seja, é carregar um fardo que não te pertence, principalmente quando conhecemos a verdade, a palavra de Deus que te liberta. Como assim? Você entender e aceitar que apesar de tudo que aconteceu com você, não foi por culpa sua ou dos outros, mas até conhecer a história de Jesus e a sua missão, muitas situações foram inevitáveis e que a partir desse acesso, desse conhecimento, você pode dar um novo significado e passar a se posicionar diferente diante da vida, das suas escolhas e das pessoas. Ei, cuidado, muita atenção. A voz que te acusa não vem de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 33, está escrito: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A voz que muitas vezes nos persegue e só faz a gente pensar em besteira e mentiras, posso garantir que são inúmeras mentiras, e não tem nada a ver com a sua verdade, com a sua identidade, com o seu DNA original, não vem de Deus. E assim, como é bom lembrar do dia em que eu pude liberar perdão para o meu pai por ter feito algo que desencadeou vários comportamentos em mim. Porém, foi o melhor que ele tinha para me oferecer. Portanto, não era e nem é culpado. Foi por amor, do jeito dele, mas foi por amor. E o que eu fiz com a minha vida até então também havia sido a melhor maneira que eu encontrei, bem como você possivelmente vem fazendo coisas achando que é o certo e o melhor. Será que realmente é? A forma que você pensa, age e reage diante das situações e pessoas é a melhor ou muitas vezes você faz algumas coisas, se arrepende, porém não consegue fazer diferente. Pense nisso. Releia esse parágrafo. Outro momento de cura aconteceu quando descobri que a minha mãe não deveria compartilhar todas as situações de sua vida comigo e que o meu pai deveria ser o seu melhor amigo, não eu. Mas foi a melhor forma que ela sabia lidar com tudo aquilo. Ela não sabia que dessa maneira ela estava fazendo com que eu me revoltasse contra meu pai,
que eu sentisse a dor dela. Era problema de adulto, não de criança. Inclusive, eu e meu esposo participamos do curso Aliança e num dos encontros desse curso o tema foi divórcio. A turma estava bastante agitada, afinal, era um tema polêmico, principalmente à luz da Bíblia. Então, meu esposo queria dar suas contribuições o tempo todo e eu já estava irritada com tudo aquilo. Na verdade, eu tinha muita dificuldade de lidar com os conflitos no dia a dia e naquele momento, para mim, estava acontecendo um grande conflito. E você? Como lida com os conflitos do dia a dia? De certa maneira, eu sempre queria fugir ou tapar o sol com a peneira diante desse tipo de situação. Daí, meu esposo falou: hoje nós vamos descobrir de onde vem isso, essa sua dificuldade de lidar com conflitos. Depois do momento com toda a turma, havia um momento do casal e foi aí que ele voltou ao assunto. Vamos orar e pedir para que Deus te mostre de onde vem a situação de onde você não sabe lidar com os conflitos. Eu prontamente concordei. E foi uma oração pedindo para que Deus revelasse o que havia acontecido comigo, ou seja, qual era o evento de injustiça que doía até aquele dia. Nesse momento, eu creio que o Espírito Santo de Deus me conduziu até o dia em que eu estava presenciando uma discussão dos meus pais. Eu os via brigando e falando sobre a separação, até que meu pai se indignou e foi para uma despensa que havia em nossa casa. Chaveou a porta e a minha mãe, irritada, bateu na porta e ele não abriu, até que ela deu um soco na porta que era de vidro. Cortou a sua mão, então ele veio socorrê-la e a mesma passou mal. Enfim, entrei em pânico, mas depois ela ficou bem. Depois de orarmos e eu acessar essa lembrança ruim, entulho, que era uma ferida, decidi aceitar que aquilo que fazia parte do meu passado, que não era nem é o meu presente, que eu estava e estou bem e meus pais também. E desde então, superei situações de conflito e fui liberta mais uma vez do passado. Portanto, saiba que a depressão é estar refém, preso ao passado, às situações não resolvidas. E por isso o conceito de que depressão é excesso do passado e ansiedade é o excesso da preocupação com o futuro, é claro que existem muitas lembranças boas do nosso passado também. Aprender a lidar com isso, eliminar os entulhos, ressignificar alguns e trazer à memória os bons momentos é desfrutar da inteligência emocional. Bora exercitar um pouco mais disso também em minha mentoria? Ah, meu papai do céu, quantos adultos fazem isso? Até pouco tempo eu também acabava expondo as nossas filhas às nossas discussões e confesso que não é fácil, não para mim. Isso é muito sério e muito grave. Portanto, se você vem fazendo isso, que tal parar imediatamente e pedir ajuda? Criança precisa pensar em coisas de criança. Criança precisa fazer coisas de criança. É preciso evitar o processo de adultização infantil urgente, por mais que pareça que as crianças têm vindo numa versão mais precoce para muita coisa, porém o quanto é nossa responsabilidade também. Enfim, agora foi a vez de liberar perdão para minha mãe. Bora escrever sobre a decisão que você toma hoje com relação à nossa leitura? Observação importante: perdoar é uma decisão e não tem nada a ver com sentimento. Isso é uma grande mentira. Em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15, Jesus ensina-nos a orar. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa decisão de perdoar os outros. Eu libero perdão para sua mãe, seu pai, você mesmo, Deus, ou lembrou-se de alguma outra situação que precisa de conserto? Hora do caderno. Vamos lá. Novamente, que tal você escrever sobre o que você lembrou e sentiu ao ler até o momento para deixar ir embora tudo que porventura tenha machucado você e se tornado barreira para seus relacionamentos e crescimento pessoal, profissional, espiritual e financeiro. Depois de identificar e escrever sobre o assunto, é hora de respirar fundo, pelo menos 3 vezes. Comemore mais um nível alcançado. Sinta-se leve e feliz e vá fazer algo que você gosta e voltar à leitura somente amanhã. Declare: eu fui improvável, hoje sou imparável. Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Quinto dia, próximo nível. Por fim,
Você está concluindo essa leitura e a vontade é não parar de escrever. Porém, fique ligado, fique ligada que em breve terei a continuidade desse material. E enquanto isso, você também pode avançar participando de uma jornada com a mentoria M3, Mulher Melhor ao Máximo ou de Improvável a Imparável. Ah, lembra que eu falei sobre o rio, não é mesmo? A respeito do rio, refiro-me à fonte inesgotável de vida que o Senhor Jesus oferece a quem tem sede. João, capítulo 7, versículo 37 e 38 e João 4, 13 e 14. Ainda vale ressaltar que é curioso ver que de Gênesis a Apocalipse, essa ideia do rio de Deus está sempre presente no texto bíblico. Deus é a fonte da vida que o homem perdeu no início, a qual desfrutaremos plenamente no futuro e que está disponível para você hoje. Tal como um rio flui e proporciona vida por onde passa, assim a presença de Deus que concede vida a todos que creem. Você crê? Que tal deixar esse rio fluir todos os dias em sua vida a partir de hoje? Entregue-se a ele, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Além do mais, em João capítulo 7, 38 está escrito: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer tomar essa decisão hoje? Há de se arrepender de seus pecados, entregar a sua vida para Jesus e tê-lo como seu Salvador e Senhor? Basta declarar para Ele e, de preferência, procurar uma igreja para dar seguimento à sua caminhada com Jesus. Enfim, espero ter valido a pena essa leitura. Inclusive, lembre-se que aguardarei seu contato a fim de compartilhar a sua opinião sobre o que eu escrevi. A hora do caderno agora, ou seja, a prática, é a hora do seu contato pelo WhatsApp, para agendarmos um horário, eu conhecer você e confirmarmos que você também deixou de ser um ou uma improvável para ser imparável. Até lá! Deus abençoe você e sua casa. Declare: eu fui improvável, hoje sou imparável. E me marque com essa hashtag: eu fui improvável, hoje sou imparável, mencionando que terminou a leitura do e-book Saia desse M para ontem.